Olá, meus queridos amados de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para você, internauta, ouvinte. Você que ama a palavra de Deus. Um feliz sábado a todos, a todos. Amém? Um feliz sábado abençoado por Deus na vida de cada um de vocês. A mensagem de hoje é exatamente no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no verso 8. Vamos exatamente saber o que será que o pecado faz com a humanidade, faz com o homem. O que será? No livro exatamente de Gênesis, fala sobre a criação de todas as coisas. Um dia, Deus criou o primeiro ser vivente daqui dessa terra. Por que não falar de Adão, o homem chamado Adão? Deus exatamente criou Adão para viver na sua obediência. Sabe disso? Deus fez o homem para ele, e o homem não sabia o que era exatamente o mal. Não sabia o que era mal, mas ele sabia o que era exatamente somente o bem. Porque no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e colocou ele dentro do jardim para guardar, lavar e muito mais, ele não conhecia o que era mal. Sabe disso? Não conhecia. Depois que Adão desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, ele exatamente mudou Adão. Sabe disso? Mudou. O homem que era para ser feliz, eternamente feliz, agora passa a ser infeliz na terra. Sabe disso? E não somente isso, ainda foi expulso do jardim do Éden e Deus colocou um anjo com espada de fogo desembanhada na porta do jardim do Éden, para que nenhum dos dois voltasse ao jardim. Olha o que causa exatamente o pecado. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz exatamente assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quer dizer, o homem que sempre se realizava, ficava realizado, o homem e a mulher, quando Deus vinha pela virada do dia, no finalzinho ali da tarde, Deus vinha e andava pelo jardim do Éden, passeava pelo jardim do Éden, sabe disso? E o homem ficava realizado pela presença do Senhor no jardim, ficava realizado. Agora, o homem não ficava mais realizado, porque agora o homem estava fugindo, se escondendo do Todo-Poderoso, se escondendo exatamente do seu Criador, que era o próprio Deus. Olha só o que o pecado faz. Olha só o que o pecado faz. O pecado faz desse jeito assim. Quando ouvi a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Está vendo o que o pecado faz? O pecado faz exatamente o ser humano se esconder, ficar com vergonha, não se sentir mais um homem de Deus, não se sentir mais uma mulher de Deus,
Não se sentir mais incapaz de ser um servo ou então uma serva de Deus. O pecado exatamente muda a direção de qualquer ser humano na terra. Não é à toa que mudou a direção de Adão. Adão tinha uma direção exatamente reta, dentro do jardim. Mas no dia que ele desobedeceu a Deus, onde ele comeu do fruto proibido, pegou do fruto proibido, ele desobedeceu a Deus. E toda desobediência vem as suas consequências junto. É como diz a palavra de Deus: do que se queixa um homem dos seus pecados? O homem erra, depois vai se queixar. É isso? E olha só o que acontece. O homem que vivia feliz no jardim do Éden, agora estava infeliz. Infeliz. Quantos homens hoje em dia estão infelizes na terra? Me diz. Quantos homens hoje em dia estão se escondendo de Deus? Quantos homens hoje em dia arrumam uma desculpa, uma justificativa para não voltar para os braços de Deus? Quantos? São muitos. Muitos dizem: eu tenho minha religião. Deus não criou religião, mas ele se esconde de trás dessa religião. Eu sou um pecador, eu não mereço. Olha só o que o próprio diabo ele faz. Faz o homem não ser mais merecedor das bênçãos, da herança. Não faz mais o homem ser exatamente ser filho de Deus. Sabe disso? Mas é tudo que o inimigo quer, tudo que o pecado quer, é que o ser humano seja maldito de Deus. Porque exatamente maldição se chama pecado. Pecado é maldição. E todos aqueles que vivem pecado, vivem pecado. Que não se arrepende dos seus atos, não se arrepende dos seus pecados, se tornam malditos. Sabe disso? Assim como Adão. Adão, ele pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e agora estava fugindo da presença de Deus. E olha que Adão, quando ele via a presença do Senhor no jardim, o homem ficava realizado somente com a presença do Senhor ali no jardim, finalzinho da tarde. O homem ficava realizado. Agora, o homem estava fugindo, se escondendo da presença de Deus, estava com medo. Com medo. E quantos homens hoje em dia, quantos homens hoje em dia? Quantos? Muitos homens hoje em dia estão se escondendo de Deus, com medo. Sabe disso? Hoje o homem tem medo de Deus. Medo. Sabe disso? Medo. E olha o que diz exatamente o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Estava o quê? Nu. Então ele está sugerindo que ele comeu do fruto proibido. Tocou no fruto proibido que Deus não permitiu que eles tocassem e nem comessem. Porque se fizesse isso, eles iam morrer exatamente espiritualmente. E foi exatamente o que aconteceu com Adão. Adão agora, ele estava exatamente escondido entre as árvores do jardim. E o próprio Deus perguntou: onde estás? E o homem, exatamente ouvindo a voz de Deus, falou: eu ouvi a tua voz, Senhor, e me escondi. Me escondi porque eu estava nu. Eu estava nu. Olha só. E o próprio Deus foi e perguntou: quem te falou que estava nu?
por acaso comeste do fruto proibido, Adão? Saiba de uma coisa, meu amigo. Todo pecado na terra, todos, vem junto às suas consequências. Mas, irmão José, o pecado é muito bom, verdade. O diabo nunca coloca algo amargo para você, nunca. Ele coloca alguma coisa, algo doce. Igualmente o mel. Sabe isso? Só para você ter ideia, meu amigo. O próprio diabo, ele nunca prepara algo ruim. Ele prepara algo bom. Sabe isso? Para chamar a atenção exatamente do homem e da mulher aqui na terra. Nem à toa que exatamente a erva caiu, olhou para aquele fruto, ouviu a voz do inimigo e achou agradável aos seus olhos aquele fruto. Sabe isso? Depois que ela comeu, exatamente para o pecado exatamente valer, exatamente para o pecado exatamente entrar de vez no jardim do Éden, Adão teve que comer daquele fruto dado pela sua própria esposa e dado pela serpente para a esposa de Adão. Nem tudo, aprenda isso você, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo aquilo que você está vendo pode trazer benefício para você. Sabe disso? Hoje em dia, como diz exatamente no livro de Isaías 59, o que diz exatamente aqui, vamos ler aqui bem rapidinho. Olha o que diz aqui. Isaías 59 diz exatamente assim. Olha o que diz. Olha o que diz. Olha o que diz Isaías 59, no verso 2. O que está dizendo aqui exatamente assim. Olha o que diz no verso 2. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que vós não ouçam. Está vendo só? Isso aqui é forte, hein? Tá vendo só? O que faz separação entre eu e o meu Deus são exatamente os pecados cometidos. Sabe disso? Se eu cometer algum pecado, isso vai ficar como se fosse uma barreira, como se fosse um muro separando eu do meu Deus. E isso é triste demais. Sabe disso? E ser criado por Deus e depois ser separado por causa de uma maldição chamada pecado. E foi isso que aconteceu exatamente com Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, dentro daquele jardim do Éden. Quantas pessoas hoje em dia se afastaram de Deus? Outro, só para você ter ideia, o homem que era para estar no jardim do Éden, agora o homem está separado de Deus, longe de Deus, está com medo de Deus, fugindo de Deus e se escondendo de Deus. Quantos hoje em dia estão se escondendo de Deus? Quantos hoje em dia estão vivendo uma vida ao contrário? Como assim ao contrário? Só para você ter ideia. Hoje, nesse exato momento, tem homem na Cracolândia, tem homem na Sageta, tem homem no presídio, tem homem exatamente na prostituição, tem homem hoje em dia fazendo aquilo que desagrada a Deus, tem homem fazendo aquilo que torna uma separação entre ele e Deus. Sabe disso? Entre ele e Deus. É tão impressionante que o diabo sempre se aproveita dessas coisas. Sabe disso? E muitos desses seres humanos,
O diabo, ele cuida. Se ele perceber, se ele exatamente souber que o ser humano vai voltar para Deus, ele causa uma situação e tira a vida dele imediatamente para ele e leva ele para o inferno. Então, não brinque com o pecado. Não brinque. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Você pode brincar com a sua vida, mas eu te digo uma coisa: não brinque com a sua vida. Não brinque. Volte para Deus se você está afastado de Deus. Se você quer exatamente fazer uma aliança com Deus, se você quer exatamente aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, aproveita, meu amigo. Aproveita. Quando você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, é como se você voltasse para o jardim do Éden. Sabe disso? E é isso que o próprio Deus quer, que você volte. Volte para os braços de Deus. Faça uma aliança. Se reconcilie com Ele e aceite Ele como seu Salvador. Corra. Faça o retorno. Corra. E volta para os braços de Deus. Agora estou me lembrando exatamente, sabe de quem? Do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele viu que estava sem caminho, estava sem direção, sem rumo, a única simplesmente que ele fez foi fazer o retorno. E correu imediatamente para os braços do Pai. Assim será você. Corra. Venha para os braços do Pai. Não demore, porque o mestre dos mestres está voltando. O Cordeiro de Deus está voltando. Amém? Deus abençoe. E essa foi mais uma mensagem com Deus. Amém? A mensagem quentinha, exatamente nesse sábado abençoado por Deus, na minha vida, na sua vida e na vida da minha família. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. E o quê? E a paz do Senhor Jesus Cristo, o Dr. Miguel está mandando para você. Amém? Graças e paz.